Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o centroavante Alexandre Pato, ele que estava por último no São Paulo, e no vídeo que eu falei a respeito do Leandro Damião, eu comentei o seguinte: o Goiás ele precisa buscar no mercado um centroavante que conheça o futebol brasileiro, de preferência, ou até mesmo de forma natural, será um jogador um pouco mais velho, porque, convenhamos, na Série B do Campeonato Brasileiro é difícil você convencer excelentes jogadores de 25, 26 anos, mas uma opinião que eu tenho que é a seguinte: eu prefiro o Goiás ele contratar jogadores medalhões, como foi o Rafael Moura naquele retorno de 2019, como por exemplo foi o Fernandão depois que ele deixou o Bahia. Eu preferiria, por exemplo, muito mais na temporada passada o Fernandão hoje no Vila Nova, ex-Tombense, do que, por exemplo, Matheus Babi, Matheus Peixoto, João Magro. Nem, cara, esses caras aí não dá mais, sabe? O Goiás ele acaba sendo refém desse perfil de jogador. Também não sou a favor de você buscar só medalhões no mercado da bola, mas para essa posição de centroavante é algo muito difícil de se encontrar boas alternativas. Primeiro, porque o Goiás não tira a mão no bolso, então como que você quer contratar um goleador oferecendo um contrato de empréstimo pagando metade do salário? Não tem como, tá? E uma alternativa dentro desse quesito, eu sei, não vem em grande fase, já tem 34 anos de idade, mas é um nome de grife que, na minha opinião, para a Série B, daria sim conta do recado, que é o Alexandre Pato. Segundo informações do Jorge Nicola, na temporada passada, ele recebia aproximadamente R$120 mil por mês fixos no São Paulo e bônus, metas atreladas a gols, número de jogos, participações e por aí vai, chegando no máximo salário do Alexandre Pato no Morumbi a R$200 mil por mês em 2023. É óbvio, agora acabou deixando o São Paulo, fica claro que as opções no mercado já minguaram, né? Colocamos assim, não tem tantas alternativas, não houve grandes interessados. Se não estiver enganado, teve especulações da Portuguesa, do Santos, enfim, ele que queria continuar em São Paulo pelo nascimento do seu filho, que acabou acontecendo nesse meio de semana. Felicidades aí para o Pato e para a família. Agora já sem a preocupação, coloquemos assim, do bebê, como vai nascer e tudo mais, já tem a condição melhor lá em São Paulo. E convenhamos, Goiânia também está um voo de menos de 2 horas de São Paulo. O Pato que, sei lá, deve ter jatinho particular e tudo mais, faz isso até mais rápido. Então é uma cidade próxima, não é o Santos, né, como ele até mesmo ficou próximo de acertar para esse ano de 2024, mas na minha avaliação seria primeiramente um grande nome no Goiás. Quando foi a grande contratação do Goiás? Mas é velho, tá, mano, mas o cara jogou no Milan e no Chelsea. Eu não sou a favor do Goiás chegar, por exemplo, e pagar R$300 mil por mês no Pato, seria uma loucura. Mas por que não? Oferece um contrato de produtividade, 80, 100 mil por mês fixos e chegando, por exemplo, até uns 150 mil variáveis. Não é nenhum exagero. O Goiás tem 50 milhões destinados ao futebol para esse ano. Segundo o André Rodrigues, 43 milhões é para o elenco profissional. Dividindo isso por 12 dá 3 milhões e meio. Eu sei que tem o 13º e por aí vai, mas vamos colocar aí uma folha de pelo menos 3 milhões, que é sim superior às 2 últimas edições da Série A que o Goiás participou, e até aqui esse time está mais barato, pior do que dos últimos 2 começos de temporada. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Pato. No ano passado, alguns problemas musculares, 10 jogos, apenas 2 gols marcados. A última temporada que ele conseguiu jogar mais e foi bem foi em 2018, pelo um time chinês, 34 jogos com 19 gols marcados. No Orlando City, em 2022, 27 jogos, 4 gols e 5 assistências, mas a última vez que ele jogou mais do que 50 jogos foi lá em 2015. É uma contratação de risco, mas igual eu falei, acho que o futebol ele é sim feito também de grandes nomes, de grandes estrelas, de jogadores badalados. E eu acho que o torcedor do Goiás, que acostumou contratações como o Yarley, né, como o Léo Lima, o Paulo Baier, quem mais? Jogadores aí conhecidos do mundo da bola que vieram para o Goiás depois. O Goiás ele é um clube que geralmente revela esses caras para o Brasil, mas também já contratou vários conhecidos. E igual eu falei, não é contratar medalhão só porque é medalhão, tá? Mas sim tendo uma coerência, um mercado que está difícil para essa opção de camisa nova. Eu traria mais um centroavante e o Alexandre Pato, na minha avaliação, pode resolver isso. Você tendo, por exemplo, o Getúlio e o Brenner Culano até aqui. Enfim, pode deixar a sua opinião também sobre esse assunto. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma reformulação no Goiás, algo que é sim muito necessário para a Série B de 2024, e confesso para vocês
que não imaginava um roteiro de novo com essa mesma característica e um recomeço de temporada. O que eu quero dizer? Com uma diretoria profissional, pelo menos em teoria, né? Já que o Goiás contratou o executivo de futebol, o Agnello Gonçalves, tem também o Luciano Paciello, que cuida mais da parte financeira do clube, outros integrantes também desta comissão remunerada do Goiás Esporte Clube que chegarão no decorrer dos próximos meses. Entendo que é um período de transição, né? Não dá pra gente cobrar a perfeição em nenhum começo de trabalho, mas eu já esperava uma cara diferente, um clube que seguisse mais uma linha, por exemplo, do Fortaleza, ainda não é SAF, né? Como por exemplo o Bahia, quando ainda não era SAF, e por aí vai. O que eu quero dizer? Não repetir os erros, cometer os mesmos erros, quando, por exemplo, o Arlen Menezes era o dirigente de futebol do Goiás, com várias contratações contestáveis para o começo de ano e sendo sempre necessário aquela reformulação antes do Brasileirão. Eu acho isso a receita completa para um fracasso na temporada. Mas 2021 deu certo, de fato um time muito bem feito pelo Goiás naquele ano, uma temporada onde basicamente o Goiás com folha salarial, se não me foge aqui na cabeça agora, girava na casa de 1.300.000, 1,5 milhão de reais. Desta maneira, é óbvio que o real lá de 2021 para hoje já deu uma desvalorizada, é normal, mas não é uma diferença tão gritante assim. O Goiás tem basicamente o dobro dessa folha, mais ou menos 3,5 milhões de reais, considerando os 50 milhões que o Luciano Paciello deixou claro na sua coletiva de apresentação, destinados ao futebol, sendo desses 50 milhões, 43 milhões de reais para o futebol profissional do Goiás, o restante para as categorias de base. Então, se você pegar e dividir 43 milhões por 12 meses, dá mais ou menos 3,5 milhões. Tem um 13º, tem contratações de jogadores, outras despesas por aí, né? A gente pode colocar uma base, mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Será que o Goiás está gastando pelo menos 1,5 milhão com essa folha salarial? Eu duvido muito, tá? Até porque jogadores caros dentro desse time, quem que a gente pode considerar? O Tadeu, o Dieguinho, que já é prata da casa aí, basicamente, né? Não no sentido literal da palavra, mas um jogador que está há muitos anos, não deve receber mais do que 100 mil reais, não. O Ivan Torres, uma contratação difícil. O Sander, também lateral esquerdo, é um jogador de Série A. E para por aí, sabe? Então você não vê grandes nomes, grandes contratações ou compensações financeiras. Mesmo sendo uma diretoria diferente, um executivo de futebol, um CEO, uma nova gerência, o pensamento é exatamente o mesmo da antiga diretoria. Não contratar jogadores, por exemplo, de 150, 200 mil reais mensais, não faz sequer nenhuma compensação financeira para a compra de atletas ou até mesmo de bons destaques dentro do seu próprio time e busca sempre jogadores ou livres no mercado ou que o clube empreste pagando pelo menos metade do seu salário, sabe? Então é muito decepcionante. Já falei 1 milhão de vezes, eu sou um torcedor muito mais pé no chão do que otimista com qualquer coisa, então eu entendo a realidade do Goiás hoje. A Série B não é fácil, a diferença de cota de transmissão é gigantesca. Não estou exigindo contratações do Michael e do Pedro Raul em um ataque para segundo ano, nada disso. Eu entendo muito bem esse cenário, tá bom? A Série A, ela roubou muitos dos jogadores que poderiam ser bons para o Goiás. O que eu quero dizer? Jogadores que, por exemplo, no ano passado poderiam jogar uma Série B, hoje eles têm vaga no Criciúma, no Juventude, no Atlético, no Vitória, no Cuiabá, entende? Então tá uma Série A assim difícil também de você competir, porque você vai chegar com valores próximos, mas obviamente o jogador quer atuar na primeira divisão. Então não é uma Série B fácil, tá bom? Entendo todos esses cenários, entendo que o Goiás tem sim alguns valores individuais bons dentro desse elenco, mas confesso que esperava algo a mais, pelo menos um pouco mais de ousadia, buscando jogadores empregados, sabe, uma coisa que o Goiás não faz mais. Até comentei em um vídeo onde eu falei sobre o Alexandre Pato e tudo mais. Qual foi a última grande contratação do Goiás? Um jogador que chegou assim com nome e jogando bola, né? Não só de nome, porque acho que nome o Luan, por exemplo, ex-Atlético Mineiro, tinha na temporada de 2022, mas um jogador que causasse uma expectativa do torcedor. Tem muito tempo que o Goiás não faz isso. Entendo que o futebol de hoje ele é bem pior do que no passado, mas eu esperava algo a mais. Uma diretoria que vem cometendo os mesmos erros da passada, sabe? Esperava erros diferentes. Enfim, pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto. Lembrando que contratações irão sim acontecer até o começo da segundona. Se o Goiás acertar aí no mercado, trouxer mais 5 bons titulares, ele sobe sem grandes problemas na segundona.